Dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar nossa aula? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre as ordenanças da igreja. A gente tem estudado, né, a revista sobre a igreja. E hoje será sobre as ordenanças. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Agradecer a Deus por esse momento que nós temos aqui, né? Na verdade, de aprender, de compartilhar. Então eu vou pedir para os irmãos fecharem os olhos. Quem está lá fora que vai entrando, para a gente poder estudar, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, porque a sua graça é abundante, Senhor Deus. A sua graça nos alcançou. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra agora. Que o Senhor fale e trate o nosso coração de uma forma grandiosa, para que a gente saia daqui diferente do jeito que a gente entrou. Perdoa nesse momento, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor Deus. Tudo aquilo que está no nosso coração que não te agrada, perdoa, Pai. E abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda a tua mensagem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja. Quando a gente fala em ordenança, o nome já diz. O que é uma ordenança? É uma ordem. Então, a aula de hoje é para dizer que existem algumas ordens, que na verdade nós vamos estudar duas, que Deus deixou para a igreja. E Jesus fala sobre essas duas ordens, né? Que ele deixa para a igreja. É um mandato. Se a gente pensar nessas duas ordens, algumas pessoas veem ela até como um rito. E rito não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, quando ele é feito sem hipocrisia. O que é um rito? Rito são sinais externos de algo que acontece internamente. O problema não é o rito, o problema é a hipocrisia ao praticar o rito. Mas o rito em si é didático. Vocês querem ver? No Antigo Testamento, quando eles ensinavam os filhos, eles usavam recursos, ritos. As festas que tinham no Antigo Testamento eram didáticas. Não há problema nisso, em ter um ritual. O problema é quando o ritual está desconectado do que há interiormente. Dois ritos a gente vai falar. Esses ritos, essas ordenanças, esse sinal externo que a gente vai estudar hoje, que foram ordenados por Deus, a gente chama também de sacramento. O que é sacramento? É um sinal exterior e visível de uma graça interior e invisível. Uma coisa interessante da gente pensar é que, como o pastor Vinícius falou de manhã, o Antigo Testamento, ele joga luz para o Novo. Jesus está no Antigo Testamento em todo o tempo. Ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. E a gente precisa estudar o Antigo, porque a gente vai ver luz no Novo Testamento. E quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente também tem que olhar para o Antigo. Quando se montava o tabernáculo no deserto, vocês sabem qual era a primeira coisa que se colocava, que marcava aonde ia montar o tabernáculo? O que vocês acham que era? Primeira coisa que se colocava era a Arca da Aliança. Quando parava a arca, ao comando de Deus, eles paravam. E a partir da arca, ia se montando o tabernáculo. E por que se fazia isso? Porque ninguém podia olhar a arca. Era uma vez por ano. Lembra que o sumo sacerdote, eles nem encostavam na arca, levavam a arca assim. E o que representava a arca? A presença de Deus. Então você vê como era bem internalizado. A partir da arca, se construiu o tabernáculo. Eu imaginava que não era assim. Eu imaginava que eles montavam o tabernáculo e depois traziam a arca. Mas não, a arca era colocada e as estacas iam se levantando. Então, o que a gente aprende com isso? Que o que é interno tem que vir primeiro do que é externo.
Então, se eu vou cumprir uma ordenança de Deus, eu preciso primeiro ver o que esse rito simboliza, ter ele firme no meu coração para que eu externalize com um rito, como um ato. Olha que coisa interessante também, irmãos. Essas duas ordenanças que nós vamos falar hoje é o batismo e a ceia. O que é invisível? O que é visível quando se trata de batismo? Então vamos pensar assim, qual o recurso usado por Deus visível? É a água, que vai ter uma representação. A gente vai ver a representação da água e por que o batismo se usa água. Ninguém batiza num mercúrio, alguma coisa assim, é na água. E invisivelmente, quando a pessoa está se batizando na água, qual é o que deve estar lá dentro, no interior dela, no coração? Abre aí, por favor. E hoje o Samuel vai ficar andando para lá e para cá. Samuel, eu ia pedir para o Afonso, mas eu não sei onde está o Afonso, então você, Samuel, que é jovem. Cara desobediente. Desobediente. Mas ele está trabalhando em algum canto por aí. Olha lá, ele está ali, está trabalhando, gente. Então vamos lá. Quem gostaria de ler Tito 3:5? Só levante a mão assim que o Samuel vai. Aqui, ó. 3:5. Tito 3:5. Isso. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Obrigada. O que está querendo dizer? O batismo é um simbolismo, é um rito que mostra que aquela pessoa que está sendo batizada, ela está querendo demonstrar publicamente o quê? Que ela foi lavada e regenerada. Agora, como diz o pastor Vinícius hoje, ele disse que com 12 anos ele foi batizado, mas só depois que ele, na verdade, teve encontro com Deus. Não é verdade? Então ele mostrou, foi um rito público, porém ele só, na verdade, teve esse lavar regenerado depois. Mas o rito que ele proferiu, na verdade, ali perto das pessoas, não é que ele não teve, como se diz, não teve validade, porque o que importa é o que você internamente fez. Tem pessoas até que perguntam assim, então deveria batizar de novo? Tem pessoas que se sentem bem batizando de novo. A Cláudia, por exemplo, se batizou de novo. Batizou de novo 2 vezes, porque talvez entendesse assim, olha, eu fiz aquilo sem consciência, sem entender. Obrigada, pior ainda. Se fez obrigada, pior ainda. Agora, o fato é, o rito em si, ele não tem a total validade. Vocês estão me entendendo? É valioso, Deus manda fazer, mas tem que começar ali primeiro no coração. A ceia é uma outra ordenança. Visivelmente, ela é representada pelo pão e pelo vinho. Mas veja bem, eu fui para um lugar da África, depois eu estava aqui assistindo o culto da manhã, eu pensei que devia ter trazido o vídeo, porque é legal ver esses vídeos, né? Mas eu trago outro dia. Na África, eles não têm pão, como nós temos aqui. E vinho também eu não vi lá, né? Então eu imagino que lá a ceia deles é com outro elemento. Por quê? Pão e vinho é um alimento bem ocidental, né? Mas você pega ali na África, no lado que a gente foi, que era um lugar bem longe mesmo vamos dizer assim, da civilização, bem dentro da África, eles têm ceia? Tem. Mas a única coisa que eu vi eles comendo lá, gente, é um tipo de farinha branca que eles comiam com a mão. Então eu imagino, sinceramente, eu não perguntei como é que eles faziam a ceia, mas com certeza não era com pão e vinho. Com certeza, porque não tinha ali. Eles deveriam fazer com outro elemento. Mas veja bem, o fato é se lembrar, é a lembrança do corpo e do sangue de Cristo. Visível o pão e o vinho. Invisível, alimentar-se espiritualmente de Cristo. Quando eu tomo a ceia, é como se eu tivesse... A gente vai ver partes por partes do que é a ceia. Mas, de alguma forma, eu estou me alimentando espiritualmente. Por isso que você não deve deixar de tomar a ceia. A gente vai falar sobre a condenação de quem toma, né?
Mas você não deveria. Você deveria se acertar e tomar a ceia. Porque a Bíblia fala assim, ó. Examine o homem a si mesmo e tome. Se você examina e não muda, e não toma, é sinal que você não quis mudança, teve chance. Eu acho até interessante a ceia ter uma data. Não é verdade? Aqui na igreja tem todo o primeiro domingo do mês. Você tem tempo para pensar, eu vou tomar a ceia. Você vê como o rito é importante. O ritual é importante, porque te faz lembrar de coisas invisíveis e importantes também. Agora, olha só, gente, vamos falar sobre o batismo. Vocês se lembram quando foram batizados? Alguém tem uma experiência muito interessante, tipo assim, de batismo, que gostaria de compartilhar? Não? Ninguém quer? Eu vou contar a minha, então. Quem lembra do pastor Américo? Lembra do pastor Américo aqui da igreja? Quando eu tinha 12, 13 anos, ele era o pastor de Santana, que era onde eu frequentava. E no dia do meu batismo, estava tudo certo para batizar. Chegou na hora, me deu um negócio, que eu falei assim, não, eu não estou preparada para batizar. Eu não devia estar batizando. Acho que eu não prestei atenção na época era classe de catecúmicos. Eu não prestei atenção, eu não sei. Me deu um negócio que eu não quis me batizar. E aí, na hora do batismo, assim, ia trocar de roupa, eu comecei a chorar. Falei, pastor, eu não vou me batizar. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu acho que eu não devo. Mas você tem, Jesus? Tenho, mas eu acho que eu não devo me batizar. Não sei, gente. Eu não sei nem explicar o que foi que me deu. Eu achei uma responsabilidade tão grande se batizar, que eu não me batizei. E foi horrível, por um lado, porque eu fiquei chorando. O culto inteiro eu fiquei chorando, nem sabia por que eu estava chorando. Você estava lá, Cláudio? Estava, né? Chorei. Fiquei sentada lá no banco. Aí o pastor Américo foi lá na frente e falou, Silvana não vai se batizar hoje, mas próxima vez que ela se batizar, eu vou ter prazer em batizar você, Silvana. Aí aquilo me sentia assim, que bom, ele não está bravo comigo. E eu me batizei depois com o pastor Américo. Então, tem batismos que acontecem muita coisa. Eu não sei se o seu foi indiferente, mas é um rito sério. É uma coisa séria, é uma demonstração pública da sua fé. E eu, naquela época, não me senti, achava que não devia, mas me batizei, viu, gente? Depois. Aqui, ó. Peraí, fala. O meu tio, eu era criança, mas o meu tio era um fumante, assim, que ele já acordava e dormia com cigarro, tipo de quase botar fogo na cama. Sim. E ele se converteu, mas eu sentia que ele se converteu de verdade, só que ele não conseguia largar o cigarro. Nossa. E aí o pastor da igreja, vários pastores de igrejas não aceitaram meu tio. E meu tio foi acolhido numa igreja batista. E 2, 3 anos meu tio fumava, chorava muito, fumava e chorava, era uma coisa triste. E até que um dia o pastor falou assim, você crê no Senhor Jesus? Ele disse, creio. O Senhor tem Jesus? Tem. Você crê que o Senhor Jesus te liberta do vício? Sim. Eu vou te batizar. Ele falou, pastor, você é louco. Eu não vou me batizar. E o pastor falou, mas eu vou me batizar, a responsabilidade é minha. E pegou meu tio e batizou. Você acredita que meu tio saiu da água do batismo, chorou muito? Meu tio não fumou nunca mais. Ai, glória a Deus. Olha que E aí, e era médico, era tratamento, não largava. E largou. E o meu tio, toda vez que meu tio ia dar testemunho, meu tio chorava que nem uma criança. E isso me marcou, tinha uns 8, 9 anos. Me marcou muito. Interessante, vocês entenderam, né? Ao Perotti. A gente morou quase 2 anos lá no Japão e a gente teve a oportunidade de participar de uma igreja plantada por missionários americanos, que a gente tinha escolhido morar ali perto da igreja exatamente para poder participar mais da igreja, né? E a gente testemunhou alguns batismos assim muito emocionantes. O Japão é um país com um percentual muito baixo de cristãos, menos de 1%, sendo que menos de 0,5% são protestantes. E a igreja, por ser uma igreja bilíngue, né, uma igreja com culto em inglês traduzido para o japonês ou o contrário, muitos expatriados, muitas pessoas não japonesas procuravam a igreja, de modo que a membresia era mais ou menos meio a meio entre japoneses e estrangeiros. E a gente viu batismos de muitos japoneses,
batismos de coreanos, o batismo de um paquistanês foi muito especial, porque esse paquistanês, o cara falou que ele, se necessário, ele morreria por Cristo. E a gente via no testemunho dele e conhecia a história da dificuldade dele. Foi algo muito especial, porque como era praticado o batismo na igreja, né? Tinha o culto de manhã e tinha depois a separação das classes das crianças, né? Que aconteceu em paralelo ao sermão. E depois, né, eles anunciavam, olha, depois a gente vai ter batismo. Então o batismo ele era um momento a mais do culto, né? Após o término do culto, para que toda a igreja pudesse participar. E era um momento de muita festa. Como o batistério era menor, né, não precisava desmontar o púlpito como acontece aqui, era só uma banheira mesmo que ficava escondida por uma caixa de madeira. Então, você tinha batismos em grande número, assim, você conseguia batizar só uma pessoa num evento de batismo, né, com alguma facilidade, era mais flexível nisso, né? Depois de uma classe que eles chamavam de primeiros passos. E era um momento de muita festa na igreja, né? Tinha a leitura do testemunho do batizando, e depois que ele se batizava, aquele momento de aplauso, de alegria na igreja, embora fosse uma igreja com um culto bastante objetivo, bastante formal, direto ao ponto e cristocêntrico, nesse momento você via a igreja ali se transformar, mudava ali, porque era um momento de muita festa. Então, se eu fosse contar todas as histórias de batismo que a gente passou lá, então matei o pernilongo aqui. Se fosse contar todas as histórias de batismo que a gente testemunhou lá, não ia atrapalhar muito a sua aula, que eu já tomei 5 minutos aqui. Não. Mas muito legal. Tem até uma história bem recente aqui, depois, se quem quiser que eu conte, vem me procurar. Depois procura o Perotti que ele conta as histórias para vocês. Mas é interessante isso quem muito... aquele que... Qual o versículo que fala? Aquele que mais se sente pecador entende melhor a graça. Tem um versículo que eu não fugiu à memória, que é exatamente... Onde abundou o pecado. Isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu imagino a gente tão acostumado a falar de Deus, mas imagina uma pessoa que é do lado mais muçulmano, é uma graça, ele entende talvez até a graça de uma forma melhor que a gente, porque a gente entende, está acostumado, cresce ouvindo e não tem essa visão. Então, realmente, o batismo de uma pessoa assim deve ser muito emocionante. No Antigo Testamento, a gente já vê falar do batismo. Você vai ver na sua revista a palavra ablusões. Significa lavar o corpo ou parte dele no Antigo Testamento. Você pode pensar assim, o batismo é uma coisa do Novo Testamento, Jesus foi lá, João Batista batizava. Tá, mas da onde que surgiu a ideia de pegar uma pessoa, afundar a pessoa no rio e voltar? Da onde que surgiu isso? Bom, a gente tem que pensar que lá no Antigo Testamento, quando havia impureza religiosa, era usado água. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 40, 12 a 15, diz assim, faça com que Arão, é quando Deus manda Moisés armar o tabernáculo, faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sacerdotais, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Eles tinham que se lavar para fazer o sacerdócio. Eles usavam a água como uma forma de purificação. Vocês estão vendo o simbolismo? Gente, eu estava lendo como é que o sacerdote se limpava ali e depois como que o judeu fazia toda essa limpeza, na época até dos fariseus, que eram hipócritas. Covid lá não ia espalhar de jeito nenhum. Porque o judeu tinha que lavar a mão não sei quanto tempo, tinha que tirar a roupa, lavar a roupa, isso depois, os fariseus, né? Mas o Covid não espalhava se tivesse que pegar em qualquer outra doença. Eles eram extremamente limpos. Agora, olha só que interessante. A água tinha ali, Isaías 1,16. Quem pode ler? Foi pregado isso, acho que semana passada ou retrasada até. Me lembrei. Quem pode ler? Levante a mão. Vai olhando ali os versos, ó, quem pudesse ajudar, porque daí você acha onde está o versículo e na hora que Samuel for, você já levanta a mão e já lê. Então, vamos lá, ó. Além da impureza religiosa que se lavava, a purificação moral. Pode ler. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal.
Tá vendo? Purificai-vos, lavai. O lavar tinha a ideia, já dava a ideia lá no Antigo Testamento de algo purificador. Tá? Agora, existia também o batismo dos prosélitos. Vocês sabem o que é? Agora já voltando para o Novo. Pegando, é como se fosse uma linha do tempo. Pega o histórico ali, ó, de se lavar, de purificar. Aí chega ali quase no Novo Testamento, os fariseus, eles procuravam pessoas, está dizendo percorrer terras e mares, abre lá, Mateus 23:15. Jesus, inclusive, condena. Porque o que eles faziam? Prosélito são convertidos ao judaísmo, de outras terras. Então, o que acontecia? Eram os gentios convertidos. Eles tinham um empenho, os fariseus, eles eram quase que os missionários do judaísmo. Mas olha o que Jesus fala sobre isso. Quem pode abrir Mateus 23:15? Pode ler. Janete. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Era um batismo que eles iam terra e mar procurando as pessoas, e faziam, segundo Jesus, os fariseus, esses prosélitos pecadores, tipo, 2 vezes. Por quê? Vamos ler lá Marcos 7, de 1 a 7. Quem pode ler? A Letícia que vai ler, Samuel. Samuel, você vai cansar hoje. Vamos lá, Marcos 7, de 1 a 7. Esse texto eu achei tão interessante. Vamos lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse texto, o que está acontecendo aqui? Jesus condena a tradição dos anciãos. Não era algo, existia sim a questão, o ritual da lavagem, mas os fariseus, os anciãos, eles levaram isso a um extremo. Então, quando os discípulos chegam, eles acham que eles não estavam limpos o suficientes para comer. E eles falam, como é que eles podem fazer isso? Condenando Jesus por não seguir a tradição dos anciãos. E Jesus aí aproveita, como a gente disse, do batismo, o lavar tem que ser regenerador por dentro. E Jesus então critica, fala assim, ó, honra com os lábios, mas o coração está longe. Ensinam doutrina e preceitos humanos. Ou seja, por que ele está falando isso? O contexto é do batismo dos prosélitos. Eles iam lá, chamava a pessoa, convencia ela para o judaísmo, aí a pessoa chegava, tinha que fazer todos esses rituais aqui, ó, bom, fazer a circuncisão e seguir todos esses ritos que tinha que seguir de lavagem. Jesus fala, o que adianta tudo isso se o coração está longe? Ele não está dizendo que você não deveria se batizar, pelo contrário, mas tem que ser um lavar regenerador. Agora, olha que outra coisa também a gente vê do aspecto histórico. Deixa eu ver se eu pulei algum. O batismo de João Batista. Gente, eu estava lendo esse texto, abre lá alguém para mim, em João 1, 29 a 34. Olha só, o batismo de João, que João Batista fazia, era preparatório para receber o Messias. Vocês já pararam para pensar que João é aquela voz que clama no deserto, certo? Então vamos lá. Agora, quem pode ler João 1, 29 a 34, levante a mão. Aqui, ó. Quem já foi lá atrás, amiga? Dona Ana. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse,
Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Fantástico, né? O que João Batista está dizendo é o seguinte, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Quando você vai lá para Mateus 3, do 13 ao 17, você vai ver o batismo de Jesus. O batismo de Jesus acontece antes da tentação de Jesus. Então, ele é batizado. Por quê? Porque é o início, já estou até falando o item de baixo, é o início do ministério público de Jesus. Então, ele vai até João. João conhecia ele? Tinha alguma possibilidade de João conhecer Jesus? Sim ou não? Sim, por quê? Exatamente. Lembra quando estava grávida? Foi lá? Então, olha só. Por este tempo, Mateus 3, 13 e 17. Presta atenção nisso. Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: João quis mudar de ideia dele porque sabia que ele era o Messias, não é? Eu é que preciso ser batizado por você e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrada. Você já imaginou essa cena? Já conseguiu imaginar Jesus saindo da água, vindo uma pomba? E aí uma voz do céu dizendo? Isso é um relato de Mateus, certo? Agora aqui em João, que a dona Ana acabou de falar, é João contando o que foi que aconteceu. Então ele fala: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse. Então Jesus já tinha sido batizado, certo? No dia seguinte, não ao batismo de Jesus, está dizendo no dia seguinte ao contexto anterior. Mas, olha que interessante, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o que os judeus faziam direto naquela época para remissão dos pecados? Sacrificava animais. Então você pode escutar essa frase, você e eu que somos brasileiros, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso talvez não faça muita sentido para nós, ou então nós que somos cristãos, a gente entende o que está dizendo. Mas para o judeu, que tinha que matar o bichinho lá para o perdão do pecado, olha a força que isso tinha, porque ele está falando: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam esperando esse Jesus chegar, o Messias, que ia livrá-los. Este é aquele a respeito de quem eu falava. Então, João já pregava sobre ele, que disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Agora, olha a frase. Olha o que João diz: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João está dizendo aqui que ele não conhecia Jesus, o Messias, o início do ministério de Jesus. Mas é claro que ele conhecia Jesus. Agora, olha só, por que ele falava isso? Porque João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Fala de novo. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, olha só, Deus deu uma revelação para João. E Deus disse assim: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Eu gostei desse trecho porque é o seguinte: a gente às vezes vê um milagre de Deus, não é? A gente tem certeza que Deus existe, a gente vê um milagre de Deus. Mas pode acontecer de você ter dúvida no coração. Um dia ou outro. Pode ou não pode? Ou você nunca duvida? Você já viu coisas que Deus fez na sua vida assim, extraordinárias. Quando eu era criança, tinha uns 13 anos, eu estava no centro da cidade, eu gastei meu dinheiro para comer,
não tinha dinheiro para pegar ônibus para voltar. Eu sentei na praça, não sei se era Afonso Pena, em frente do Habib's ali, e comecei a orar. Falei, Deus, eu gastei o dinheiro que eu tinha, eu não tenho dinheiro para descer de ônibus, está tarde, e eu não posso descer a pé para Santana. Eu sei que eu estou errada, mas agora me ajuda. E, gente, foi uma coisa tão sensacional, porque eu abri o olho assim, no chão, estava sozinha sentada no ponto. Ali passava o ônibus que ia para Santana. A hora que eu abri assim o olho, eu olhei, tinha uma moeda no chão. Na época era o valor, tinha um dinheiro, não lembro se era moeda, tinha um dinheiro no chão. E eu olhei, eu procurei para os lados, para um outro, falei, alguém está aqui, ó, falta de fé, né? Mas não tinha ninguém, não tinha nem como eu devolver para alguém. Eu peguei aquilo, foi tão marcante para mim. Já aconteceu coisas assim com você? E aí você fala, gente, Deus está aqui, Ele ouviu. Passa um tempo, acontece uma outra coisa, você fala, não, você esquece, você pode duvidar. Eu não sei se foi esse o caso de João Batista, eu não sei. Mas o fato é que Deus, para ele é humano, não é? Ele sabia da historinha lá, que ele seria a voz que clama no deserto. Mas ele fala que eu estava batizando, esperando ele chegar. Ué, mas ele já não sabia que era Jesus? Só que Deus fala, não, você não, ele fala, eu não conhecia. Mas quando eu batizei, e Deus havia me dito que o Espírito ia descer sobre a cabeça dele, a pomba, aí eu conhecia ele mesmo, o Cristo. Interessante isso, o batismo de João. A gente não para pensar nesses detalhes. Sim. Aí tem um comentário sobre isso, mas eu te falo depois. É porque ela está falando de João, quando mais para frente, ele é o Messias ou preciso esperar outro? A gente conversa depois, filho, porque agora... Alguém, pastor, ajuda os universitários aí? Depois eu explico para você, porque são sempre, né? Pode ser. A gente precisa ver o contexto direitinho. Mas a autoridade para observação do batismo. Ele foi ordenado por Cristo. Então, a gente viu que existia um histórico de água como símbolo regenerador. Por que a gente faz isso? Qual é a autoridade que a gente tem para fazer isso? Gente, vão procurando aí os versículos. A grande comissão não precisa nem procurar. O que fala Jesus na grande comissão? Ide, vamos falar junto? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que interessante. Jesus manda batizar. Então, é uma ordenança. Os discípulos batizavam. Jesus não batizou ninguém, mas os discípulos batizavam. Quem abre em João 4, de 1 e 2? Levanta a mão. Ali, ó. João 4, 1 e 2. Quando, pois, Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ele... Não, só até aí. Tá bom, 38. Olha só que interessante. Aí está dizendo, se bem que Jesus não batizava. A ordem era para os discípulos batizarem. Agora, olha que interessante, irmãos. Além de o próprio Cristo ordenar e ter se batizado, ele foi prescrito pelos apóstolos. Abre lá em Atos 2, 38. Olha que interessante. Oi. Comentário. É um ponto interessante que a gente observa até em outras igrejas, é que o batismo, ele é uma prática que em outras igrejas pode ser até administrado por membros ordinários.
não necessariamente por pastor, Pastor. presbítero. Não é algo que é exclusivo do ministro da palavra, né? E é consistente até com essas coisas que a gente observa na Bíblia, né? De que os discípulos, naquele momento, que não tinham um status de liderança da igreja ali, e até mesmo Filipe, né, que quando batizou o etíope, ele não era nem apóstolo, né? Era um mero, entre aspas, né? Um evangelista. Então, é uma prática que é observada em outros lugares e que não deve ser visto pela gente com escândalo, porque a gente está acostumado a ver pastores e presbíteros administrando o batismo, mas é uma postura que, no meu entendimento, a gente adota aqui mais por zelo do que por qualquer outra coisa. Sim. E lá, o prescrito pelos apóstolos, olha só, 2,38, diz assim, Pedro respondeu, Pedro está pregando para os 3.000 que se converteram e foram batizados, tá? Agora, olha só. Pedro respondeu, arrependam-se. Depois que ele prega, ele fala, o que a gente tem que fazer? Pedro fala, arrependam-se. Não existe, como o pastor Vinícius falou, conversão sem arrependimento. E não existe arrependimento se você não sabe o que foi que você fez. Por isso que essa visão humanista de evangelho está errada. Sabe aquela coisa, olha, venha porque você vai se sentir melhor. Não vai. Você vai se sentir pior quando você se entregar a Jesus no sentido de pecador arrependido. E depois você vai se sentir muito melhor, grato pela graça de Deus. Mas tem que ser pregado um evangelho de arrependimento. Arrependimento. E a gente tem medo, às vezes, de falar, não é julgar o pecado dele, não. Porque o pedófilo e o pastor sem Cristo vai para o inferno do mesmo jeito, irmãos. Então não é julgar o pecado de quem entra na igreja, mas que ele chegue ao arrependimento. O evangelho tem que passar pelo arrependimento. Então tem que passar pelo pecado. Você quer ver, criança acha que não é pecadora. Não é verdade? Eles não têm esse senso. A Isabela, uma vez, estava entrando na minha casa, minha sobrinha, ela falou assim, ela tem bronca do Adão e Eva. Sabe aquela história, se eu chegar no céu, eu vou pegar a Eva? Ela tem essa bronca. E ela era pequena, ela falou para mim, nossa tia, por que a Eva fez isso? Porque eu contei para ela assim, ó, no jardim, Deus falou, você pode fazer o que você quiser, menos comer, né? E eu falei, gente, podia virar cambalhota, brincar de esconde-esconde. Falei coisas que eles fazem quando é criança. Imagina, pegar qualquer fruta, comer. Era um lugar de liberdade, tinha muita liberdade, porque eles acham, muita gente acha, que Deus pôs lá e proibiu. Era uma proibição perto de tanta liberdade que você tinha para construir, para criar, encher o mundo de coisas criativas. Aí eu falei, olha quanta coisa eles podiam fazer. Eles foram fazer justamente o que foi proibido. Aí ela disse, nossa, e por causa disso a gente tem essa descendência? Eu falei, pois é, mas eles representam a gente. Não, tia, se eu estivesse lá, eu não ia. Aí eu falei, Isabela, na época, minha irmã falava assim, eu tenho vontade de gravar, assim, no gravador, assim, põe chinelo. Põe chinelo. Porque criança é uma dificuldade para pôr chinelo. E aí a Cláudia toda hora ficava, ai, tenho vontade de gravar, apertar um botão e falar, põe chinelo. Porque eu fico o dia inteiro falando, põe o chinelo, põe o chinelo. Aí eu virei para ela e falei, ah, tá, a sua mãe quando pede para você pôr o chinelo, você fica com o chinelo? Ou ela tem que pedir de novo? Aí ela olhou. Então você é Evinha. Você é Evinha do jardim, filha. Só está representando quem a gente é. Por que eu estou falando isso? Já nem sei mais. Ah, porque a pessoa tem que ter o convencimento do pecado. Não foi a Eva que era, ela representa a gente. Então, e ela, tudo bem, ela tinha uma coisa a mais, né? Mas ela representa a humanidade. Uma coisa interessante é que tem que passar pelo arrependimento. Administrado tem que ser em nome de Jesus. Olha só o que diz lá no 2,38. Diz assim, arrependa-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito. Outra coisa, é ligado ao arrependimento, que eu já falei, não é necessário para a salvação. Batismo não é necessário para a salvação, mas é ordem de Deus. Então, se você se converteu, se você não está pregado numa cruz, como o ladrão estava, que não dava tempo de batizar e voltar para a cruz, você tem que seguir essa ordenança de Deus. Marcos 16:16 diz assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E a continuação,
Mas todo aquele que não crê já está condenado. Não diz aquele que não crê e não for batizado. Então, a salvação ligada à fé. Agora, outra coisa importante, irmãos. Filipe, como Perotti falou, o que ele faz? Ele é levado, isso aí, nem vou entrar na questão porque não vai dar tempo para você ver, isso é só o batismo, faltando a ceia ainda. O Filipe, quando ele vê o etíope, aliás, prestar atenção que o etíope é africano, né? Interessante, quando chega ali o evangelho na África. Porque o etíope está passando, o Filipe vai até lá, entende o que lês. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele explica, aí o próprio etíope fala, ó, tem água ali, o que me impede? Nada. Hoje, o que a gente faz? Classe de catecúmicos, não faz isso? Não sei se chama assim, tem esse outro nome. Hoje a gente explica o porquê. Porque o batismo está relacionado a você congregar numa igreja. É ou não é verdade? Aqui o etíope foi batizado e foi embora. Mas nada impede uma pessoa que crê de ser batizada. Nada impede. Ananias e Paulo, quando ele é levado, possivelmente foi Ananias que batizou, né? Paulo, mesma coisa. Pedro e Cornélio, essa história é fantástica, não vai dar tempo da gente ver, mas é tão legal, porque Pedro tinha aquele probleminha ali com a coisa dos gentios, né? Ele era, parecia não gostar de estrangeiro. E aí Cornélio vai até lá, tal, ele vai pregar na casa deles e assim acontece o batismo. Agora, olha só, os elementos do batismo, aí daria muita discussão, mas não vai dar, porque nós não vamos nem entrar nisso. A água, está lá na revista. A gente sabe que o elemento básico é a água. Aspersão é molhar com pequenas gotas, borrifando, respingar. Tem pessoas, tem igrejas que batizam assim. Ok, tudo bem. Não vamos entrar na questão. Vamos falar da nossa, do que a gente acredita. Efusão é quando derrama mesmo e entorna. Ou seja, a pessoa não entrou lá na banheira, mas jogou uma aguinha nela aqui. Imersão é afundar. Nós entendemos, a nossa igreja, que a gente deve usar a imersão, afundar a pessoa e sair. Mas se você tem uma pessoa que está doente, que está numa cadeira, que está aí, não vai pegar a pessoa e imergir ela lá, não tem necessidade disso. O que nós entendemos a gente faz a efusão, entorna a água. Certo, Samuel? Ah, entrar. Batizada. Mas vocês podem entrar no site da igreja, porque lá tem o que a nossa igreja acredita. Fala bastante coisa sobre isso. Significado do batismo. Vamos lá, quero 4 pessoas para lerem tudo isso. A união com Cristo, a identificação com Cristo, dominação por Cristo, ato de iniciação no corpo de Cristo. O batismo, gente, simboliza tudo isso. Todo mundo aqui foi batizado? Não precisa se constranger de levantar a mão, mas a maioria já foi. Não foi? Então você vai relembrar o que você fez, que rito você fez. Quem não foi, vai ver o que é ser batizado. Primeiro, união com Cristo. Vamos lá. João 15:4. Levanta a mão. A Janine. O que diz? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu morro ali e ressuscito. Morte, vida. Então, isso é permanecer em Cristo. Identificação com Cristo. A Vanessa vai ler, Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Quando a gente mergulha, está mostrando para o mundo, eu morri e agora eu ressuscitei. Então, tenho que sair do batismo em novidade de vida. Posso batizar e continuar o mesmo? Não deveria. Dominação por Cristo. Gálatas 3, lá. Ai, que bom, tá tudo ali, Sou meu esperto. Gálatas 3:27. Gálatas 3, 27.
eu já estava lendo errado. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Revestiram aí a ideia de vestir uma roupa nova. Vocês sabiam que tinha até uma prática? Eu não sei como eles faziam isso, mas a pessoa entrava, batizava com uma roupa e quando saía trocava de roupa, botava uma roupa nova. Então, assim, o batismo tem esse significado. Ato de iniciação no corpo de Cristo. Atos 19, 3 e 5. Quem mais? Ali atrás, a Miriam. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce aquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Isso. O 5 também. O 5? Isso. Ah, tá. Eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso. Eles, crendo que eles queriam iniciar nesse corpo de Cristo, foram batizados. Gente, não vai dar tempo de falar muito da Santa Ceia, eu vou falar até onde a gente dá, né? Mas olha só, a Bíblia mostra alguns termos para dizer que é Santa Ceia, eu não vou ler cada um deles. Na Bíblia você vai achar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor e o partir do pão. Quando chama o partir do pão, ele está mostrando uma parte só do ato que se faz, mas também era considerado, eles se reuniam no partir do pão, ou seja, se reuniam para a ceia. No começo, a ceia era uma comida mesmo, sentava todo mundo, comia junto, até Paulo fala para eles assim, olha, tem que esperar um ao outro, mas, posso passar? Comunhão, por exemplo, era um termo usado, mas não é duvidoso o título assim, não é todo mundo que acha que comunhão representa necessariamente uma ceia, mas você vai ouvir muitas vezes alguém falando, nós vamos participar da comunhão, como se fosse a ceia. Eucaristia, isso aqui é importante falar, eucaristia é a palavra eucaristia, eu estou falando isso porque são termos católicos, talvez na ceia vocês tenham alguma dúvida católica, então eu vou comentar. Eucaristia vem da palavra eucaristia, que significa ações de graça. Quem pode ler 1 Coríntios 11, 24? Levante a mão. Olha que interessante isso. Depois não tem versículo na missa, nem na hóstia, não tem versículo. Vamos ler a Eucaristia, vai. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E tendo dado graça, é a palavra Eucaristia. É dar graças. Então, alguns chamam a Eucaristia como se fosse ceia. Não há consenso também, mas existe. Agora, eu queria falar uma coisa que eu não sabia. Missa. Missa, o significado lá no latim, tem o significado de uma ordem de despedida. E hóstia, o significado é vítima. Missa é um negócio ruim de usar, mas hóstia é pior ainda. Por que eu estou falando isso? Porque quando eles compartilham a ceia na ideia católica, a hóstia que eles usam é como se fosse Jesus sendo sacrificado a cada ceia. É como se Jesus estivesse de fato morrendo e o corpo dele estivesse ali de fato. Eu não vou nem entrar na questão que Lutero concordava com isso, transubstanciação, não vou entrar nisso. Mas quando eles tomam a hóstia, é como se fosse o corpo de Cristo mesmo. Para eles, irmãos, para o católico, quando ele está entregando ali, fazendo aquele momento da hóstia, é Jesus ali. Ele morreu. Sim. Sim. E outra coisa, a missa, por que é uma ordem de despedida? Porque eles acharam mais prático que o vinho. Eu nunca fui católica, então quem foi pode, num outro momento, me explica melhor. O vinho, o pessoal da alta cúpula da igreja despedia os outros, no sentido assim, é só nós que tomamos o sangue de Cristo. Por quê? Porque eles tinham medo, em alguns séculos atrás, que aquilo caísse, sei lá o que o pessoal na hora de tomar, e o sangue de Cristo fosse derramado no chão. Porque para eles ali, na missa, ao dar a hóstia e o vinho,
é o sangue de Cristo. É o corpo de Cristo. Então é muito, muito, muito sagrado. É terrível isso. É como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Ele tivesse que ficar morrendo a toda a missa, morrendo, e o corpo dele em toda a hóstia. Olha que engano, né? Por isso que às vezes a gente entende por que eles usam tanto a cruz com Jesus ainda pregado. Porque ele, na missa deles é como se ele morresse, depois ressuscitasse. Morresse, tipo, eu não ia na missa, estou matando Jesus toda vez. Não é verdade? Mas a gente fala isso até como parece brincadeira, mas que cegueira espiritual. É estranho. Sim. Não tinha necessidade disso. É bizarro você dizer que o sacrifício de Jesus não é eficaz. Suficiente. Tem que reproduzir em toda missa. Gente, e é a mesma coisa de você ver aquele povo andando, indo para Aparecida. Pagar uma promessa, como se eu fizesse alguma coisa para conquistar alguma coisa. Não tem, ele já fez o sacrifício. É menosprezar o sacrifício de Cristo. E aí, com todo respeito para as pessoas, você explica, se um católico te perguntar, com todo respeito, mas é fazer pouco caso do que Cristo fez na cruz. E isso a gente não pode aceitar. Não pode. Oi, Samuel. Não entrando muito na questão, mas lembrando que no meio evangélico tem muitos que acreditam também nas promessas. Então, eu vou ficar sem tomar café 30 dias para pedir algo para Deus. Muitos acreditam com sinceridade. Sim. Não é? Não cairia na mesma posição? Eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante, mas vou pedir para Deus me ajudar com isso. Tem muito disso também, né? Eu não vou nem... É uma troca, fica parecendo uma troca. Eu não vou entrar muito no mérito disso não, porque não vai dar tempo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem muito costume católico. A gente tem muito costume católico dentro da igreja. Isso pode ser um resquício de um costume católico. Eu faço uma troca com Deus. Eu faço isso para Deus me dar isso. É diferente do jejum. Porque o jejum é dado por Deus. Deus jejuou. Jesus jejuou, não foi? É diferente dessa troca. Porque, irmãos, aí valeria a pena ter um dia só de estudo sobre jejum. Porque eu acho que tem ideias erradas, inclusive no nosso meio, sobre o jejum. Tipo, eu não vou comer chocolate. Eu vou almoçar, vou jantar, mas eu vou me abster do chocolate e esse é o jejum. Será? Não vou entrar nesse mérito. Mas a gente precisa estudar mais. Cadê o pastor? Pastor, estudar mais sobre o jejum, não hoje. Porque é importante a gente saber, porque tem coisa que é católica. Você quer saber uma coisa? Eu vou lá na igreja pedir para o pastor orar para mim, porque a oração dele é mais forte. Gente, não existe. A força está no nome de Jesus. Então, o pastor não é o homem da oração forte. Tinha aqui na frente, lembra? Tinha aqui uma placa na igreja que era da frente, o homem da oração forte. Não. Vá mesmo, converse com ele, mas não com essa visão católica. A gente tem que tomar cuidado. Irmãos, a instituição da ceia, então, se a gente fizer uma linha do tempo, tem 7 minutos, hein? É o seguinte. Começa pela Páscoa. Lembra como foi a Páscoa? Deus fala assim, mata o cordeiro, vocês vão sair do Egito, come. Todo aquele simbolismo do cordeiro pascal aponta para Jesus. 1 Coríntios 5:7 fala que ele é o nosso cordeiro pascal. Abre lá alguém, enquanto vai abrindo. Tem 3 festas judaicas que são muito importantes para os judeus. Mas 2 delas existem por conta da Páscoa. Você vê que a Páscoa, a gente fica com uma coisa com o Natal, e é legal. Mas a Páscoa, se você parar para pensar, é a festa religiosa mais importante. Que a gente devia relembrar sempre. Por quê? É ali que tem um cordeiro pascal. Quem vai ler? Aqui, o irmão vai ler. Ixi. Nosso cordeiro pascal. Eu queria falar muito sobre o fermento, porque eu nunca tinha entendido bem a questão do fermento. Eu entendi, gente. Estudando essa aula, mas não vou falar para vocês, porque não vai dar tempo. Sério, vai dar. Sabe por quê?
eu fiquei pensando, o que tem a ver o pão com o fermento? Vocês sabiam que o processo de fermentação... Você vai ter que continuar a aula semana que vem. Sinto muito. O processo do fermento... O processo do fermento, quando a coisa é fermentada, ela se junta com... Para fermentar rápido, se junta com bactérias. Não é o pão puro. Por isso que o pão asmo é sem fermento. Porque quando você tira o fermento, as impurezas não estão presentes. Então, quando ele fala, tirai todo o fermento, vocês têm uma ideia, o judeu mesmo, assim, ortodoxo, ele procura na casa dele se tem restinho de pão fermentado. Porque é considerado impureza. Então, quando Jesus está falando lá, tirai o fermento, ou seja, olha o simbolismo, na Páscoa, o que tinha que comer? Pão asmo. Né? Que é um pão sovado ali rapidinho e faz. Por quê? Não podia ter o fermento, porque o fermento simbolizava impureza. Quando Jesus manda tirar, é isso, tira a impureza. Tira a impureza. E para a gente não faz muito sentido o pão fermentado, porque a gente não sabe desses detalhes. Mas era um pão que não tinha fermento, o pão asmo. Porque o fermento, para você deixar ele no processo químico lá de fermentação, as bactérias chegam, eu nem sabia disso. A junção entre as bactérias, por isso que ele cresce, faz aquelas bolhas e tal. Estou até não querendo mais comer pão fermentado, comer pão asmo em casa só. Mas então a origem é lá da Páscoa. E olha só que interessante, isso aqui está na revista. Tomavam a refeição principal do dia juntos, na casa de alguém. E depois de algum tempo de comunhão, tomavam a ceia do Senhor. Isso na igreja primitiva, em Atos. Outra coisa, aqui ó, os elementos eram o quê? O pão e o vinho. E lá parece que era vinho mesmo, né, pastor? Era vinho. Aí eu cheguei no final, mas eu passei bem correndo. Um outro dia a gente fala só sobre a ceia. Irmãos, o importante é a gente saber por que a gente toma ceia. Eu estava em São Sebastião uma vez e uma amiga minha falou, ela não tomava ceia, estava no carro, eu estava dirigindo e ela falou assim, não, eu não posso tomar ceia. Você não pode estar em pecado, alguma coisa? Não, eu preciso acertar a minha vida. Eu falei, poxa vida, mas se tem uma data marcada para ceia, conserta e tome, porque a Bíblia diz, vamos abrir lá, 1 Coríntios, essa aqui vale a pena, para a gente encerrar. Outro dia eu falo do fermento melhor, tá, gente? Porque é muito interessante. Ó, olha que interessante, esse texto é lido toda vez que a gente toma a ceia. Olha que bacana. 1 Coríntios 11, 23. Então diz assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, né? E tendo dado graças, o partiu e disse. Olha que interessante. O ato da ceia é um ato de gratidão. Gratidão por quê? Pela salvação em Cristo Jesus. Toda vez que você toma ceia, o seu coração tem que estar grato. Senhor, obrigado. Estou partindo o pão aqui, lembrando do quê? Do seu corpo, que foi dado por mim, e do seu sangue. O que mais me impressiona toda a ceia é o seguinte, é quando o pastor fala esse versículo e diz assim, ó, as palavras de Jesus. Você consegue imaginar Jesus ali antes de passar por tudo aquilo, crucificação, ele falar assim, ó, ele pega o pão e fala, isto é o meu corpo, que é dado por vós, por vocês. Façam isso em memória de mim. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia tudo que ele ia sofrer. E não é só a morte física, porque eu sempre achei, coitado de Jesus, foi crucificado e pregaram e teve que carregar a cruz. O pior que Jesus passou foi tomar o cálice. Senhor, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Você sabe o que é o cálice? É a ira de Deus. O que Jesus está falando ali? Afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim a sua ira, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Ele foi maldito pelo seu e pelo meu pecado. Oi? Por nós. Ele tinha pecado? Não. Eu morreria por um sobrinho meu. Se alguém falasse, olha, para ele ir para o céu você precisa morrer, eu morreria. Mas quem pagaria pelo meu pecado? Só Jesus pode pagar o pecado de todos, porque ele não tinha pecado. Eu vou pagar o pecado da Isabela?
Tá, e quem paga o meu? Porque o salário do pecado é a morte, eu já vou morrer pelo meu pecado. Quando Jesus derrama o sangue e pega a ira de Deus, é a ira que ia cair em cima de cada um de nós. E é forte, irmãos. Você consegue imaginar ele pegando a ira de Deus, que ia cair sobre todos, não é sobre mim só não, sobre todos. E ele diz assim, ó, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para afastar. Ou seja, a ceia você tem que lembrar, ter gratidão, lembrança, fazer isso em memória de mim. Então, você está lá na ceia, lembrança, e ele fala, até que ele volte. Então, é uma antecipação, você lembra que Jesus vai voltar, é uma proclamação. Olha que eu estou acabando rapidinho, tá? Olha o que fala o 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Proclama a morte do Senhor. O seu filho, na hora da ceia, era bom estar perto de você. Porque ele deve perguntar, por que você toma isso? Por que você faz isso? Filho, porque aqui, ó, eu estou sendo grata a Deus, estou lembrando o que ele fez por mim. Eu estou dizendo para você, filho, que está aqui na igreja, que ele que me salvou foi Cristo, eu estou proclamando isso. Eu estou antecipando, dizendo para você que ele vai voltar um dia, por isso que nós vamos fazer isso até ele voltar. Agora, autoexame, olha só, o que é autoexame? Por isso que ele fala aqui, ó, 27:30, e eu vou terminar com isso. Diz assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. E assim, coma. Você vai ser réu se você chegar na hora da ceia e falar assim, bom, eu tenho um monte de coisa aqui para resolver, eu tenho as minhas coisas aqui, mas eu vou beber porque eu quero ser uma pessoa bem com todo mundo. Isso traz condenação. E aqui ele está falando de doenças físicas mesmo. Interessante isso, né? Você tem que tomar tendo feito autoexame. Mas o autoexame não é o obstáculo para você não tomar. Pelo contrário, é o crivo para você tomar e não ser condenado. Então, você toma, você avalia o que em mim o Espírito Santo está tocando que tem que ser consertado. Eu conserto e tomo. Porque se você tomar indignamente, a Bíblia fala porque há muitos fracos entre vós. E se você não tomar, de alguma forma você está dizendo, Senhor, eu não quero estar em comunhão contigo. Eu prefiro estar com os meus mocós aqui, ó, e ficar sem tomar mesmo, porque eu, sabe, é condenação para mim. Você está pensando só em você. Você está pensando só em você, eu não quero condenação para mim. Eu prefiro livrar a minha, não ter condenação para mim, do que estar em comunhão contigo. Porque requer um esforço o autoexame. Requer um esforço você chegar no seu marido e falar, olha, preciso me acertar com você. E a gente não quer fazer isso. Mas a ideia aqui é não deixar de tomar. É tomar. Por quê? Porque no 33 fala assim, ó. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns aos outros. Ou seja, é o momento que a igreja se reúne para junto fazer tudo isso aqui. Não deixe de tomar. Não deixe de congregar. Acerte com Deus. Aquilo que não dá para acertar, porque tem coisa que não dá para acertar. Coloca diante de Deus e fala, Senhor, isso aqui, ó, o irmão que está com problema comigo está lá não sei na onde, mas eu vou acertar com ele. Eu peço perdão para o Senhor e vou me acertar. Faça isso, mas não deixe de tomar ceia, porque enfraquece a própria igreja. Deus não quer hipocrisia, mas a gente tem que fazer o nosso autoexame. Mês de outubro é o mês do autoexame, não é? Das mulheres. Para que as mulheres fazem o autoexame? Para lembrar esse mês. Não é que faz só em outubro. Para que faz, gente? Para prevenir se tem um câncer ali. E você não tomando a ceia, não fazendo o autoexame, você pode estar com câncer aí e você está dizendo, não, eu não quero me examinar, não quero renovar, eu vou seguir o fluxo. E não é isso que Deus quer. Vamos ficar em pé e vamos orar? Agradecer a Deus? A gente trata do fermento e do jejum outro dia, tá bom? Porque o fermento cobre. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelo batismo e pela ceia. Eu te agradeço porque eu já fui batizada e porque eu tomo a ceia. Nunca, Senhor, nós vamos ser dignos, sem pecado nenhum, ou totalmente puros por nós mesmos, perante o Senhor. Nós não vamos ser nunca. Mas a gente toma a ceia, depois de fazer um autoexame, e confiados na nossa pequenez, e dizendo,
e escondido atrás do sangue de Jesus Cristo. Por isso que a gente pode tomar, Senhor Deus. E o Senhor nos ajude a fazer um autoexame, a tirar aquilo que é preciso tirar e aquilo que não conseguimos tirar. A tua palavra diz que se a gente não tem sabedoria, a gente pede que Deus dá. E a sabedoria é colocar em prática aquilo que a gente aprende. Ajuda, Senhor Deus, que nós precisamos e somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, domingo que vem a gente continua. Edificarei a minha igreja. Obrigada. Aí eu acelerei aqui no final.